Vamos viajar de volta à Escandinávia do século IX. Lá fora, uma nevasca ruge sobre campos gelados. O vento uiva incessantemente, a temperatura cai a um nível que pode matar seres humanos em poucas horas. Sem eletricidade, sem aquecimento, sem cobertores quentes como os de hoje. Apenas escuridão, frio e uma noite aparentemente interminável. Em uma casa longa viking, o fogo bruxuleante projeta uma luz fraca sobre paredes ásperas. Dezenas de pessoas se preparam para dormir em estrados de madeira simples, sem isolamento moderno, sem aquecimento central, sem conforto. No entanto, o incrível é que elas acordavam na manhã seguinte, não apenas uma vez, mas ao longo de muitas gerações. Como elas faziam isso? Como pessoas que viveram há mais de 1000 anos conseguiram sobreviver a noites mortalmente frias, sem congelar dentro de suas próprias casas? O segredo não residia em uma resistência sobre-humana, mas em como elas compreendiam e controlavam o frio. Para entender isso, precisamos começar pelo lugar mais importante, a casa em que viviam. A casa longa viking não foi de modo algum construída para ser bonita. Ela surgiu com um único propósito: fazer as pessoas atravessarem o inverno. Ao contrário da ideia de salões amplos e arejados, muitas casas longas eram, na verdade, parcial ou quase totalmente escavadas no solo, especialmente na Islândia e na Groenlândia. Esse método de construção protegia a casa do vento direto e utilizava a temperatura estável do solo como uma camada isolante natural. As portas não eram tábuas de madeira finas, mas sim grossas leivas de terra, em alguns pontos com mais de 1 metro de espessura. Dentro das leivas havia raízes de árvores e pequenas bolhas de ar que retinham o calor extremamente bem. No inverno, quando a neve cobria o exterior, ela não tornava a casa mais fria, mas, pelo contrário, transformava-se em uma camada protetora adicional que segurava o calor no interior e não o deixava escapar. O telhado também era construído em várias camadas. Uma estrutura de madeira, coberta com cascas de árvore para repelir a água e, em seguida, reforçada com leivas de terra para barrar o vento frio vindo de cima. A casa era sempre posicionada de modo que as extremidades estreitas ficassem voltadas para o vento de inverno, minimizando a área de contato para as rajadas gélidas. No interior quase não havia janelas. Cada abertura era uma rota de fuga para o calor. Cada detalhe da casa, da localização à estrutura interna, servia para a conservação térmica. Contudo, não importava quão inteligente a casa fosse construída, ela precisava de uma fonte de calor vital para sustentar a vida em seu interior. A fonte de calor mais importante na casa longa viking ficava no centro da residência. Era uma fogueira longa, não uma lareira como conhecemos hoje, mas um sulco raso escavado diretamente no chão batido e revestido em ambos os lados com pedras planas. Esse fogo raramente se apagava. No inverno, sua extinção significava uma catástrofe. A fogueira não ardia concentrada em um único ponto, mas estendia-se ao longo da casa. Esse design ajudava a distribuir o calor uniformemente no espaço estreito, porém muito longo, da casa viking. Cada família que vivia ao longo das paredes recebia sua parte do calor da seção mais próxima da fogueira. Sobre esse fogo, sopas sempre cozinhavam lentamente, mingaus espessos eram preparados por horas, carnes e peixes eram defumados. A fogueira era tanto o local de cozimento quanto a única fonte de luz nas longas noites sem sol. Porém, esse calor tinha um preço alto. A fumaça não era expelida de forma eficaz. Ela escapava por um pequeno buraco no telhado, enquanto o restante flutuava no ar. Paredes e vigas ficavam gradualmente cobertas de fuligem. O ar dentro da casa estava sempre carregado de fumaça, tornando-se difícil de respirar para os padrões de hoje. Mulheres e crianças que passavam a maior parte do tempo perto da fogueira frequentemente sofriam de doenças pulmonares e oculares. Os vikings sabiam disso, mas entre inalar fumaça tóxica e congelar no ar puro, eles não tinham uma terceira escolha. Então, se a fogueira aquecia apenas o ar, como eles impediam que os dormitórios frios junto à parede se tornassem armadilhas de gelo mortais durante a noite? A fogueira conseguia aquecer o ar, mas isso ainda não era suficiente para um sono seguro. Os locais de dormir dos vikings ficavam junto às paredes, onde o frio penetrava profundamente durante toda a noite. O ar podia até esquentar, mas a madeira e o chão permaneciam gélidos, e eles resolveram esse problema com um método rústico porém extremamente eficaz.
Pedras quentes. Durante todo o dia, enquanto o fogo ardia constantemente, pedras planas eram colocadas diretamente dentro ou ao lado do fogo. Não eram pedras quaisquer, mas sim aquelas que podiam armazenar bem o calor, absorvendo-o lentamente e mantendo-o por muito tempo. Quando a noite caía, as pedras eram retiradas com pinças de madeira ou luvas de couro grossas e colocadas cuidadosamente sob os estrados de madeira onde as pessoas dormiam. O calor das pedras irradiava lentamente, aquecendo a superfície da cama por baixo. Em vez de tentar aquecer toda a casa grande e longa, os vikings aqueciam apenas a área com a qual seu corpo estaria em contato durante a noite toda. Era uma forma surpreendentemente precisa e econômica de usar a energia. Além disso, pedras menores eram aquecidas, envolvidas em várias camadas de tecido ou couro e levadas diretamente para a cama. Eram colocadas nos pés ou próximas ao corpo, fornecendo calor por horas, o suficiente para ajudar as pessoas a pegarem no sono em noites frias. Mas as pedras apenas armazenavam o calor. Para realmente sobreviver ao inverno, os vikings também precisavam de um material que envolvesse seus corpos dia e noite. Se a fogueira e as pedras quentes eram a base do calor, a lã era o que mantinha esse calor junto ao corpo. Para os vikings, a lã não era um material comum, era o recurso de sobrevivência mais importante no clima frio e úmido do norte da Europa. A lã das ovelhas nórdicas possui uma estrutura natural de camada dupla. A fibra externa, longa e grossa, protege contra o vento e repele a água. A lã interna, fina, retém o calor extremamente bem. Cada fibra é envolta por lanolina, uma gordura natural que torna a lã quase impermeável. Graças a isso, a lã mantinha suas propriedades térmicas, mesmo no ambiente enfumaçado e úmido da casa longa. A partir da lã, os vikings fabricavam o vadmal, um tecido grosso e pesado que era repetidamente batido e prensado para que as fibras se entrelaçassem firmemente. O vadmal era quase à prova de vento e retinha o calor de forma excelente. Era usado para roupas, cobertores, esteiras e até para calafetar frestas nas paredes para barrar o frio. Em algumas regiões, o vadmal chegava a ser usado como moeda de troca, o que demonstra seu alto valor. Contudo, mesmo com lã grossa, dormir aquecido não era garantido se o local de descanso não fosse projetado corretamente. O local de dormir dos vikings não era simplesmente uma tábua de madeira. Era um sistema térmico cuidadosamente planejado em camadas. Primeiro, a cama era sempre elevada do chão. Os vikings sabiam que o ar frio é mais pesado e sempre se acumula próximo ao solo. Dormir em um nível baixo significava colocar-se na área mais fria da casa. Sobre a superfície de madeira, eles espalhavam uma camada grossa de palha seca, musgo ou galhos. Essa camada criava inúmeros pequenos espaços que aprisionavam o ar. Era exatamente esse ar preso que servia como o isolante mais importante, impedindo que o frio da madeira fosse transferido para o corpo. Sobre essa camada vegetal ficavam peles de animais tratadas, muitas vezes com o pelo voltado para baixo, para barrar o vento e reter o calor. No topo de tudo ficavam tecidos de lã grossos, como o vadmal. Cada camada tinha sua própria função, mas, quando combinadas, transformavam o local de dormir em um casulo aquecido que mantinha concentrado o pouco calor corporal que a pessoa gerava durante a noite. Esse sistema não visava aquecer a casa, mas apenas proteger o local de repouso do indivíduo. No entanto, mesmo assim, nas noites mais frias, a lã e a palha ainda não eram o último recurso. Quando a lã e as camas em camadas não bastavam para enfrentar o frio mais rigoroso, os vikings recorriam a um material de retenção de calor ainda mais eficaz: peles de animais. Grandes peles grossas eram consideradas bens valiosos, servindo não apenas como vestimenta, mas como a última camada de proteção ao dormir. Muitas peles de animais eram costuradas ou unidas para formar cobertores pesados. Seu peso ajudava a pressionar as camadas inferiores, impedindo a entrada de ar frio e mantendo o calor ao redor do corpo. Quanto mais frio fazia, mais camadas de peles eles sobrepunham. O calor não vinha do fogo, mas do próprio corpo humano, e era retido ao máximo. Mas os vikings foram ainda além. Eles criaram algo registrado nas sagas nórdicas como Hudat, essencialmente um saco de dormir feito de peles de animais. Grandes peles eram costuradas, com o lado do pelo voltado para dentro.
A pessoa que ia dormir entrava completamente nele como em um casulo, deixando apenas a cabeça de fora. A abertura do saco podia ser apertada para evitar correntes de ar. Mesmo que a temperatura dentro da casa longa estivesse próxima do ponto de congelamento, esse saco de couro mantinha a pessoa aquecida. Você consegue imaginar dormir uma noite inteira em um casulo de pele de animal como esse? Mas para dormir realmente aquecido, apenas peles de animais não eram suficientes. Os vikings também seguiam outra regra vital antes de se recolherem. Existe um mal-entendido comum de que culturas antigas frequentemente dormiam nuas. Para os vikings, isso teria sido quase um suicídio. Em noites de inverno onde a respiração podia se transformar em névoa no ar gelado, dormir nu significava uma perda de calor extremamente rápida, não importando quantas camadas de peles cobrissem a pessoa. Os vikings sempre dormiam vestidos, mas não eram as roupas que usavam durante o dia. As roupas de trabalho estavam frequentemente úmidas de suor, neve derretida e fumaça da cozinha. Dormir em roupas úmidas roubava o calor do corpo muito mais rápido e transformava o local de dormir em uma armadilha de frio mortal. Por isso, eles sempre trocavam para roupas secas antes de dormir. A camada de baixo era frequentemente uma túnica longa de linho que afastava a umidade da pele. Por cima usavam uma túnica de lã mais folgada para reter o calor. Essa combinação mantinha o corpo tanto seco quanto aquecido. Em particular, os vikings quase sempre usavam um gorro para dormir. Eles sabiam que grande parte do calor corporal escapa pela cabeça, e deixar a cabeça descoberta em uma noite fria faria com que o corpo inteiro resfriasse rapidamente. Essas regras não eram hábitos, mas experiências de sobrevivência pagas com a vida ao longo de gerações. Mas havia um último fator, simples e eficaz, que os ajudava a suportar as noites mais severas. Na cultura viking, dormir junto não era um inconveniente, mas uma estratégia de sobrevivência. A casa longa não era projetada para indivíduos isolados, era um espaço para a família estendida, onde várias gerações viviam e dormiam sob o mesmo teto. Os estrados de dormir ao longo das paredes eram largos o suficiente para que várias pessoas pudessem se deitar bem próximas umas das outras. Quando as pessoas dormiam lado a lado, a quantidade de calor emitida não aumentava proporcionalmente ao número de pessoas, mas a área de contato com o ar frio diminuía consideravelmente. O calor era melhor preservado quando os corpos estavam próximos, especialmente sob os grandes cobertores de pele que o grupo compartilhava. Essa forma de dormir era especialmente importante para crianças, idosos e pessoas mais frágeis. Eles eram envolvidos pelo calor de pessoas mais fortes, o que reduzia o risco de congelamento durante a noite. Não havia um conceito de privacidade como o de hoje. A sobrevivência era mais importante do que qualquer sentimento individual. Os vikings não existiam como seres isolados. Eles viviam, trabalhavam e dormiam como uma comunidade unida. Esse calor coletivo os ajudava a superar as noites geladas, quando o fogo enfraquecia e as pedras quentes esfriavam. Mas para que o corpo pudesse gerar esse calor durante toda a longa noite, eles precisavam de algo mais, que vinha de dentro. Os vikings entendiam que a luta contra o frio não era apenas uma questão de paredes de casa, peles de animais ou fogueiras. Essa luta também ocorria dentro do corpo. Para gerar calor, o corpo precisava de combustível, e no inverno a dieta dos vikings era projetada exatamente para isso. Eles comiam muitas gorduras e proteínas, peixes marinhos gordos, carne, gorduras animais. Esses não eram inimigos, mas sim uma fonte de energia de queima lenta que fornecia calor por horas. Antes de dormir, costumavam fazer uma refeição quente, sopa espessa ou um mingau farto. Alimentos quentes não apenas aqueciam o corpo instantaneamente, mas também ativavam o processo de digestão, um forno natural que trabalhava a noite toda. Também bebiam bebidas quentes, desde infusões de ervas até cerveja leve aquecida, não para se embriagar, mas para fornecer energia e manter o calor. Quando lá fora imperavam a longa escuridão e o frio, esses rituais traziam uma sensação de controle e segurança. No fim das contas, a sobrevivência dos vikings não se baseava em um único segredo. Era todo um sistema: casas inteligentes, fogo, pedras, lã, peles, alimentação e comunidade. Cada detalhe era pequeno, mas em conjunto formavam uma arte completa de sobrevivência. Quanto do conhecimento de sobrevivência de nossos antepassados caiu no esquecimento no mundo moderno,
onde dependemos da tecnologia sem que ao menos saibamos